Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui ao vivo aqui no nosso podcast Geração de Valor e Resultado e hoje nós temos aqui nossos convidados, o Dr. Emerson, o nosso representante do setor jurídico, a doutora Ariane, que está representando aí a GV Exames e Diagnóstico e também da área da consultoria farmacêutica, a doutora Daniela, que é psicóloga, especialista, tem várias especializações, que daqui a pouquinho a doutora vai falar um pouquinho sobre essa a área da psicologia. E o que nós queremos aqui com o podcast, né? Falar sobre essa área muito importante que é de geração de valor e resultado, né? Só gera valor e resultado se você conseguir impactar, né, as pessoas, se você conseguir realmente falar sobre a sua essência. Qual que é a sua essência? Né? Às vezes, na área prestador de serviço, empresas, fala muito sobre essa questão da importância de você atender a necessidade do seu cliente para falar sobre a sua essência, aquilo que você domina, qual é a sua história, qual é o seu case de sucesso. Então, muitas vezes só tem história quem tem repertório, só tem repertório quem tem experiência e só tem experiência quem tem conhecimento. Como eu tenho falado muito, né, são 3 grandes áreas que a gente precisa entrar em sintonia, que é o conhecimento, que é a humildade e as habilidades para colocar em prática todo esse conhecimento, todo esse engajamento. É o seu posicionamento. E aí nós criamos o nosso ecossistema, que é a plataforma global GV, Geração de Valor, e nós vamos falar sobre isso daí. Eu vou falar um pouquinho sobre gestão de empresa, gestão empresarial, que é um assunto muito importante. Qual é a geração de valor para a empresa, pessoa jurídica? Eu vou falar sobre isso aqui daqui mais alguns minutinhos. O Dr. Emerson, daqui a pouquinho vou passar a bola para ele, ele vai falar sobre geração de valor na área jurídica, né? Ele que representa o nosso departamento jurídico também junto ao Grupo GV, entre outras funções. A doutora Ariane do laboratório e também a doutora Daniela para falar da área da psicologia. Certo, pessoal? Combinado? Então, posso falar aqui o que vocês acham? Eu começo falando sobre geração de valor na área de gestão empresarial? Vamos lá. Então, vamos lá. Geração de valor e resultado para empresas, né? O que é gestão empresarial? Eu queria falar para você que está nos ouvindo aí, geração de valor, a gente fala de gestão de processo, número 1, toda empresa, qualquer empresa que quer ter sucesso, que quer alavancar, que quer crescer de uma maneira exponencial, você tem que ter gestão de processo. Quais são os processos bem definidos? Todos os processos têm que estar bem definidos. O que nós chamamos de procedimentos operacionais padrões são os procedimentos internos. Agora, além dos processos, você tem que ter também na sua empresa liderança empresarial, né? Muitas vezes a empresa não tem um líder, né? E a empresa tem que ter líder e chefe, tem que ter os dois, pessoal, né? Antigamente falava que chefe era o chefe, hoje fala-se que é o líder. O líder é quem vai à frente, é quem ensina, quem educa, quem treina, quem capacita, quem dá liberdade com responsabilidade. Então, só que você tem que ter, eu falo nas empresas, nas consultorias e nas mentorias, que você tem que ser 90-10. Você tem que ser 90% líder e 10% chefe. Para que realmente, quando você tem algum colaborador que não está, né, seguindo os seus protocolos internos dentro da empresa, você tem que ter esse papel de chefia, trazer ele para junto de si e falar o que está acontecendo, e aí tem um tratamento para isso daí. Então, quando você tem uma empresa que você tem líder treinado, capacitado, com processos bem definidos, gente, 50% do seu problema está resolvido. É impressionante. Isso é o beabá. Porque nós não paramos por aí, viu, doutor? Nós temos também, doutoras, nós temos a questão da liderança, a questão da tecnologia e da informação, que hoje a IA e a tecnologia, o software de gestão, hoje você não tem numa corporação, numa empresa, ou iniciativa privada, ou prestador de serviço, você tem que ter essa tecnologia, essa inteligência artificial, que tanto se espera, que se fala muito sobre essa inteligência artificial para você aplicar aí na sua empresa, né? Você também tem que ter a questão do brand e do marketing, né, da sua empresa. Muitas vezes a empresa não entende, talvez nunca escutou falar, viu? Pessoal, muitas empresas de pequeno porte não imagina qual é a importância do brand. Antigamente, doutoras, falava-se que o olho do dono é que engorda o boi. E isso é mentira, não é o olho do dono que engorda o boi.
né? Não é olho do dono que engorda o boi. O que engorda o boi? É a gestão. Você tem que ter gestão na sua empresa, né? Antigamente falava também que propaganda é a alma do negócio. Mentira. Mas isso lá atrás, talvez o Nelson Rockefeller, um grande bilionário excêntrico, falava, ó, se sobrar apenas $1 no seu bolso, por onde eu começo? Eu começo pelo marketing. Não, marketing, publicidade, só fazendo uma correlação. Publicidade é você divulgar, propagar algo, um produto, um serviço para alguém. Mas não é isso, você vai fazer um marketing. Marketing é você propagar, divulgar um produto específico que vai atender um público, uma necessidade específica, né, de mercado ou individual. Isso é marketing, mas não adianta nada. Um exemplo, vamos supor, a doutora Virginia está aqui e às vezes ela tem essa generosidade, né? E a alma generosa prosperará e ela fala, vamos receber uma lead aqui agora, né? Acabou de receber uma lead aqui que abriu uma pizzaria aqui do nosso lado aqui e essa pizzaria é nova. Gerou uma lead, um tráfego pago, né? Uma BM, um business money, a pessoa está pagando para chegar a essa lead. E aí a doutora faz um convite que ela vai pagar essa pizza para nós hoje. Eu espero que sim. E aí o que acontece? Né? Não, fica calmo, fica tranquilo. Nós estamos com o Pix. E aí o que acontece? Chega lá, essa pizza não é satisfatória. Talvez o catupiry não é catupiry, é molho de maisena. Talvez o ambiente não é muito agradável e assim por diante. O que aconteceu? O marketing foi o suficiente ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Não foi o suficiente. Não. O marketing não é a alma do negócio. O que é a alma do negócio? É o brand. Brand é algo assim fascinante, é algo que realmente veio para inovar no mundo empresarial e não só empresarial, é sobre posicionamento, né? Eu precisava só de um relógio, viu, pessoal? Depois para a gente saber o tempo, né? Que eu falei 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? E aí é o seguinte, quando a gente fala de posicionamento, de marca, eu estou falando de brand, é você falar da sua essência, é construção de uma marca, se eu fosse explicar para você que está nos acompanhando sobre brand é você ser um objeto de desejo. Quando você passa numa empresa, às vezes você pensa assim, não, mas eu não sou empresa, eu sou um atendente, é com você. É você deixar de ser atendente e você passar a ser um consultor, né? Você não é mais recepcionista, você não é atendente, você não é entregador de caixinha ou de pacote. O que você é? Você é um consultor em vendas. Talvez, qual é a sua essência? Qual é a sua habilidade? Eu preciso que você entenda isso. Se você conseguir colocar em prática as suas habilidades. E qual que é o problema do mundo empresarial? Quando eu falei lá de gestão de processo, porque gestão de processo, liderança empresarial, tecnologia e informação, brand, isso é o beabá. Eu não estou falando de network, eu não estou falando de inteligência emocional, eu não estou falando de outros métodos que vão impulsionar de uma maneira grande, né? Exponencial. Eu estou falando do beabá para a sua empresa, talvez a sua empresa, para a recuperação da sua empresa, para que a sua empresa volte ao quê? A gerar lucros. Empresa, ela não existe para gerar lucros. Empresa que está na frequência do reino, pessoal, né? Que gerar lucros é secundário. Primeira função de toda empresa e prestador de serviço é servir, porque você só gera valor se você serve. E se você serve, você agrega valor ou na sua marca, ou no seu produto, ou no seu nome. Marca, produto e nome. E como que eu faço isso, professor? Você faz isso se tornando uma marca viva, você falando de brand, você contando a sua história, o seu case. Ah, mas eu não tenho ainda repertório, eu não tenho experiência, eu sou novo, eu estou iniciando ainda, talvez eu terminei a faculdade agora, eu sou iniciante, eu estou buscando o quê? Conhecimento, eu também não tenho conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento, porque o conhecimento é o início, pessoal. Está escrito assim, ó, o meu povo sofre por falta de conhecimento em qualquer área, em qualquer área. O conhecimento, ele transborda. O conhecimento, ele faz você crescer de uma maneira muito simples. O crescer é natural, o fracasso é resistência. Então, eu falo, por onde eu começo? Por pequenos desafios. Anote aí, 4 operações. Pequenos desafios. Primeiro passo é pequenos desafios. Segundo, micro resultados, né? Micro resultados. Terceiro, autoconfiança. E quarto, constância e progressão. Agora, eu vou falar para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Você só vai conseguir fazer gestão com seus colaboradores. Primeiro, você tem que mudar a personalidade, você mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade de todo o seu time. O maior patrimônio da sua empresa é o seu time.
né? O maior patrimônio da sua empresa é o time. O maior ativo da sua empresa é o seu tempo. Se você não entender isso, que o tempo... Antigamente falava que tempo vale dinheiro. Não, tempo vale muito mais que dinheiro. Tempo é energia, dinheiro e disposição. É 3 em 1. Por isso eu faço um convite para você andar junto com a gente, para que você realmente possa transbordar. Você anote aí, ó, MMDT. Primeiro você muda, depois você melhora, depois você desfruta e aí você transborda. O que você precisa? Anote aí. SPR, você precisa de sabedoria, prosperidade e riqueza. Sabedoria é uma ideia. O que move o mundo não é ideia, o que move o mundo são decisões em qualquer área. Não é por que nós estamos aqui, é uma decisão. Por que você está nos acompanhando? É uma decisão. Parabéns para você, porque você decidiu o quê? Mudar de fase. E para mudar, você tem que tomar uma decisão. Qual que é o maior problema? As pessoas olham para as condições. E aí a pessoa não toma um posicionamento. E isso dificulta muito. Então, primeiro é mudar de mentalidade, é ressignificar os seus costumes, o padrão de normalidade. Qual é o padrão de normalidade, né? Quando eu falo ativar a sua mentalidade, sabe por quê, doutor? Porque a pessoa, está escrito assim, ó, não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da sua mente, para que seja boa, agradável e perfeita. Se você não entender, isso é provado na metafísica, que, né, o pensamento tem poder. Eu não vou falar agora que você tem que governar sobre a sua mente, que você tem que governar as suas emoções, que é muito forte. Isso é depoimento de milionários, bilionários falando a importância de você governar na área emocional, governar suas emoções, governar a sua alma, sua mente, governar seu espírito, governar o seu físico. Então, todos vocês que estão nos acompanhando, se você deseja transbordar, alavancar, crescer, você precisa sofrer o que nós chamamos de metanoia. É uma mudança de mentalidade, é você subir de nível, mudar de rota e você entender que é possível. Só basta você tomar a sua decisão. Combinado, pessoal? Eu vou passar agora a palavra aqui para o Dr. Emerson Nogueira, o nosso grande colega, amigo na área jurídica. Dr. Emerson, é com você. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa grande reunião maravilhosa, conhecimento ímpar do Dr. Gilberto, né? Obrigado, doutor. Desenvolvendo aqui assuntos que chamam atenção pela necessidade do dia a dia. A gente precisa sair do raso, a gente precisa aprofundar. Então, partindo desse princípio, né, eu me apresento, meu nome é Emerson Nogueira, sou advogado há mais de 15 anos, especialista em direito processual civil, processual penal, especialista em direito público e gestão pública, especialista em direito farmacêutico e especialista também em direito empresarial. Tá? Dentro desse contexto que o doutor falou, que é necessário gerir, né? A importância de você gerir a sua empresa, gerir o seu negócio, em todo momento você é testado. Né? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo hoje, em reunião com clientes. Tenho clientes, a maioria deles ME, microempresário, o EPP, né? E a dificuldade é tremenda, né? Primeiro, lidar com a grande carga de impostos que são impostas pelo Estado, né? Aí, o que acontece? Numa reunião hoje, surgiram várias questões, entre elas uma que me chamou bastante atenção. A pejotização, que é um ramo que está evoluindo, existe muita discussão sobre isso, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E isso é próximo daquilo que o doutor acabou de falar. Isso tem a ver com gerir, com gerar renda e ter o controle daquilo que você tem, que é de mais importante na sua empresa, que são as pessoas. São as pessoas, é verdade. Se você não tem o controle disso, você é empresário que você não tem o controle de pessoas, você não está gerindo a sua empresa. Você está perdendo, você está deixando de ganhar. Então, é essencial. Então, a proposta foi hoje, e na reunião que eu estive com vários empresários do ramo, foi no sentido de tratar da pejotização. Doutor, o que eu posso fazer? Eu posso contratar com o funcionário com o MEI, o microempreendedor? Eu estou livre da CLT? Eu vou ter redução de gastos? Como que eu devo fazer isso? Então, existem muitas histórias que muitas vezes não são contadas da forma correta e muitos empresários acham que basta o empregado, né,
o empregado, entre aspas, ter um MEI, um CNPJ. E só isso já basta para afastar o vínculo jurídico, o que não é verdade. Você hoje tem prestação de serviço, você precisa ter o tratamento diverso da CLT. Né? Hoje, a CLT, para caracterizar a relação de emprego, hoje você tem a habitualidade, subordinação. Se o prestador de serviço consegue provar que existiu essa habitualidade, já foi por água abaixo aquela ideia de contratar pelo MEI. Então, não basta ter um contrato. Ah, mas meu funcionário aceitou, ele pediu, ele aceitou. Fizemos um acordo de cavalheiro. Ao invés de eu pagar o imposto para o Estado, eu pago o valor X para ele, ele cumpre horário, ele recebe salário, ele não se faz por substituir, ou seja, ele que presta o serviço. Bom, você tem uma relação de emprego aí. Imagina que você, empresário, tem 5 funcionários, 5 prestadores de serviço com o MEI, só 5. E você acredita que o MEI basta dentro dessa situação. Eu tenho 5 prestadores de serviço e os 5 têm um MEI. Suponha que essa relação dura aí por 5 anos. E, de repente, né, o funcionário fica insatisfeito, o prestador de serviço fica insatisfeito em razão de alguma coisa que aconteceu e deixa de prestar o serviço. Você achando que está resguardado pelo MEI, fala, não, tudo bem, a relação acabou, ele segue a vida e eu sigo a minha. Só que não é assim. Muitas vezes, em razão da necessidade, em razão da situação do prestador de serviço, ele vai bater nas portas do judiciário, pedindo vínculo empregatício. Agora imagina, ele leva toda a relação empregatícia que você, empresário, achou que não tinha. E ele consegue provar que tinha subordinação, ele consegue provar que tinha salário, ele consegue provar que era ele que prestava o serviço, ele consegue provar que tinha horários de entrada, saída, horário de almoço. Então, você não tem um prestador de serviço. Você tem nada mais, nada menos que um empregado. É aí que você se vê perdido, né, na situação. Agora, imagina os 5 prestadores de serviço indo embora. Os 5 pedindo do judiciário reconhecimento de vínculo empregatício. Imagina a despesa que essa empresa vai ter, podendo até quebrar. Então, gestão envolve muito mais do que simplesmente gerir a questão financeira de uma empresa. Envolve pessoas, envolve protocolos. Processos, né, doutor? Exatamente. O doutor sabe muito bem de processos. Emocional, né? A questão emocional do seu empregado, do seu prestador de serviço. Você, empresário, você está preocupado com a questão emocional? Temos... Sim. Posso comentar? É por isso que nós, aqui, lá no Grupo GV Corporation, nós estabelecemos o programa PVPE, que é o Programa de Valorização Profissional Empresarial. É algo assim que, muitas vezes, que nós, né, o nosso departamento técnico recebe lá, a doutora Ariane, acompanha lá, junto com a Gleice, o que nós recebemos? Né? Os meus funcionários, problema com funcionário, mas é normal, né, doutor? É geral, né? Não é geral, não. De forma Eu conheço alguma. muitas empresas que não têm problema no seu time. São pessoas do quê? São pessoas que têm um programa de valorização. Eu vejo, por exemplo, no varejo, empresas de pequeno porte, talvez supermercado, açougue, padaria, farmácia, que é um segmento específico do Grupo GV, e aí muitas vezes um técnico do laboratório, ele está lá 10 anos ganhando um piso. Sim. E aí o colega, o dono da empresa, tá? Muitas vezes o farmacêutico, ele vai lá e contrata um outro funcionário. Ele acabou de contratar, vai ganhar igualzinho aquele que está lá há 10 anos. E detalhe, além de ganhar a mesma coisa, ele fala, você é o preceptor, você tem que ensinar o outro. Sim. E ganha igual. Isso não tem sentido. Por quê? Primeiro que quem está lá há 10 anos fala assim, cara, não faz sentido, eu não vou para lugar nenhum. Aquele que está começando aqui, eu vou ficar igual esse que está aqui há 10 anos. Então nós criamos, doutor, esse programa de valorização profissional empresarial, que nós lidamos primeiro com treinamento e capacitação. Então existe um programa de treinamento
ele vai ficar de 30 a 60 dias com uma camiseta escrito em treinamento. Fala, não, mas isso é coisa de gente grande. Por isso que você vai ficar pequeno. Porque se você é pequeno e pensa pequeno, pequeno sempre será. Quem não aprende, depende. Então você tem que aprender. Você precisa treinar, precisa capacitar, certo? E você precisa... A gente fala de salário emocional, né? O pessoal fala muito sobre o salário emocional. E aí a gente fala sobre capacitação, treinamento, sobre promoção. As empresas grandes têm promoção. Sim. Você tem que promover, você tem que criar cargos que você vai promovido. Então você tem que criar dentro da sua empresa. Mas como que eu faço isso? Eu não sei, eu não conheço a sua empresa. Entre em contato com o Grupo GV que nós vamos falar para você. E nós estamos falando isso, não é para grandes empresas. Você que está aí, não vem com essa ideia, mas isso é muito grande para mim. Não é. Isso é realidade. Se você não tiver ligado na realidade, você tem que colocar isso em prática. Não é, doutor? Muitos dos nossos clientes são pequenas empresas. Muitos são pequenas empresas. Farmácias, né? Setor varejo. Setor varejo. Então, se você não colocar isso em prática, você fica para trás. O mercado está exigindo isso. Cada vez mais. Hoje, nós vamos nas lojas consumir, né? Vamos pegar Casas Bahia. Você chega numa loja hoje, você tem um atendimento diferenciado, já faz a diferença. Você fecha o produto, você compra. Agora, veja se você vai na mesma loja, por exemplo, citando Casas Bahia, Magazine Luiza, seja que for. Chega um funcionário da empresa, te atende e fala o seguinte: tem esse produto aqui, pode entrar na internet e comprar. Cansei de ir em loja e ser tratado dessa forma. Doutor, tô lembrando aqui que é interessante a gente colocar e pautar isso aqui. Se eu falar para vocês, você que está nos acompanhando, qual é o custo de um bom colaborador do seu time? Quanto que ele custa para você? Talvez você vai saber, sim ou não? Sim. Agora, se eu perguntar para você, o quanto que custa um colaborador ruim ou péssimo? Você sabe o quanto que custa? Você sabia... Tem que fazer conta. Talvez você não está crescendo porque você não tem habilidade, você não tem método. Nós estamos aqui para ajudar você. Eu estou falando, quanto que custa um mau colaborador? As empresas, um colaborador que fica menos de um ano dentro de uma empresa, não se pagou. Nossa. A empresa é prejuízo, todo colaborador. Se você tem colaborador que está aí menos de um ano na sua empresa... É prejuízo. Ele só vai empatar e começar a gerar lucro na sua empresa a partir de um ano. Isso tem estudo, isso tem ciência. Aí talvez, né? Funcionário está entrando, saindo. Isso é péssimo, isso é horrível. Então você começa a analisar. E tem alguns indicadores que quando o pessoal vem falar com o Dr. Hermes, com o Grupo GV, Gilberto, a Ariane, a nossa colega a doutora Daniela, que ela vai falar daqui a pouquinho, tudo isso melhora, sim ou não? Sim, com certeza. Você tem que valorizar o seu colaborador. Você tem que ver a questão psicológica dele. Vai fazer o diferencial, vai gerar riqueza, vai gerar renda. Não tenha dúvida, um colaborador satisfeito, ele transborda, né, doutor? Exatamente. Ele transborda. Então, dentro desse contexto, né, a gente trouxe a questão da pejotização, que é uma questão nova, está sendo discutido, mas existem vários eu vou complementar o que você está falando, porque faz todo sentido o que o Dr. Hermes está falando. E eu fico aqui, eu dou treinamento para a empresa, e eu estou falando para você. Que pessoas que... Uma vez eu saindo do hotel, eu vou complementar aqui, eu saindo do hotel aqui na cidade de Presidente Prudente, no Portal do Oeste, um grande hotel, nós estávamos fazendo uma conferência com o Ali Badawi Jr. E aí uma pessoa do hotel, não sei bem quem que é essa pessoa, líder, um gerente, um executivo do hotel, perguntou, estava eu e o Ali Badawi Jr. Falou assim, você é pastor? Aí o Ali perguntou pro Ali, ele estava de terno e gravata, ele falou, não, eu não sou pastor. Você é advogado? Não, eu não sou advogado, eu dou treinamento para comportamento humano, para gestão de empresas. E aí ela falou assim, nossa, eu preciso realmente de você, porque eu tenho aqui 120 funcionários, isso é real, viu? Isso não é fake, não, isso é real. Eu tenho 120 colaboradores e são todos uns cabeça de bagre. Aí a hora que abriu a porta do elevador, o Ali Badawi Jr., um grande conferencista, um abraço pro Ali, ele deu um pulo do elevador e falou assim, e você, quem você é? Você é a Bagre Mor? Você é a Bagre Rainha? Você é a Gran Bagre? Talvez, desculpe, não é para você, mas preste atenção. Eu tô falando que funcionários, você tem que falar, não tem mais funcionários.
Você tem que ter líderes, você tem que ter marca viva. Uma empresa que tem uma marca viva, uma empresa que tem posicionamento, tem pessoas que são vivas. Talvez pergunte pro colega do lado que está assistindo aí, pergunta aí se ele é um morto-vivo, porque tá cheio de morto-vivo. O que nós precisamos? Pessoas que têm experiência, mas para andar junto com você, coloque aí, anote aí. Tem que ter 5 características, os colaboradores de uma empresa, por mais que você tenha um ordenamento jurídico, por mais que você vai ter treinamento, capacitação, liderança, motivação, protocolo, 5S, 3S, o que for, não vai mudar. Eu tenho prática nisso, faz 23 anos que eu dou mentoria e consultoria para empresas e eu falo para você, se você não tiver pessoas, número 1, pessoas com princípios, número 2, pessoas com valores, pessoas com propósito, pessoas com coração ensinável, pessoas leais, você pode ter certeza, não vai prosperar. E aí o que você tem que fazer? Você gestor, gerente ou dono de uma pequena empresa, para você não precisar entrar nessas questões que o Dr. Emerson está falando. Porque com CLT, sem CLT, com pejotização, sem pejotização, você pode ter certeza disso. Se você não tiver pessoas que têm essas 5 características, vai terminar lá. Eu tenho alguns anos, eu posso falar que nunca tive um problema, né, dentro da empresa. E as empresas que nós damos consultoria, nós também estamos orientando, o índice é muito baixo. Sabe por quê? Porque eu falo, se você não colocar energia, anote aí, ó, se você quer transbordar na sua empresa, coloque energia para recrutar, triplica a energia para recrutamento. Recrutamento é um processo decisório na sua empresa. Quem você coloca lá é responsabilidade sua. E você tem o direito de você escolher quem é que vai trabalhar para você na sua empresa. Então, quem não coloca energia no recrutamento, vai ter que triplicar no treinamento. E não vai ficar bom, doutor. Só complementando, não vai ficar bom. Tá certo, é isso que o doutor falou. E tem como você fazer isso preventivamente. Você não precisa apagar o fogo. Você não precisa buscar ajuda depois que deu errado. Depois que deu errado, a ajuda custa cara. Sim. Né? Fica muito... Não, doutor, não é caro. Sabe por quê? Vou falar para você. Aí vem um outro problema de maturidade, falta de processo, falta de maturidade. Porque assim, se você não conhece qual é o seu mercado, se você não tem um time, se você não tem uma estrutura organizacional dentro da sua empresa, você não sabe o que é fluxo de caixa, você não sabe o que é DLP, DFC, que mais? DRE, que são coisas simples. Você não entendeu nada do que é ROI, que é o retorno de toda operação do investimento. O que acontece? Se você ainda não fez nada disso, se você não treinou, se você não capacitou, você não tem processo, tudo bem, você não fez o que tinha que ser feito a lição de casa, deu problema, você vai acionar um jurídico, mas não é qualquer jurídico. Aí você tem que acionar um jurídico que tem experiência, que tem o quê? Conhecimento. Você já escutou falar aquilo, o barato sai caro? Quando as empresas, às vezes as empresas, doutor, entram em contato conosco para fazer aquilo que o doutor faz com maestria e com muito conhecimento, que é um mandato de segurança com efeito liminar para as farmácias magistrais poder ter os produtos manipulados, deixar na área da recepção, na loja, na área de atendimento. E que mais? Para que você possa vender pelo marketplace, você faz isso e às vezes as empresas entram em contato conosco e falam assim, mas é muito caro? Não, não é caro. Ele não tem, a empresa, o empresário que não sabe lidar com investimento, empresas que não sabem o que é investimento, o que é dívida. Muitas vezes a gente fala de dívida de alavancagem. O investimento é uma dívida de alavancagem. Eu falo para ele, você vai entrar com um processo, 10 mil, um processo barato, você paga lá 1.000 por mês. Você sabe o quanto que você vai vender a mais se você deixar lá os produtos dermocosméticos, os produtos da área da nutrologia, da oxidologia, né, para farmácia magistral, para você vender no marketplace, no Mercado Pago, Mercado Livre. Você tem uma venda, assim, pela nossa experiência, mais ou menos, doutor, isso é real. Isso não é brincadeira, não, isso é real. 40 mil reais, o mínimo, é o mínimo. Farmácias pequenas, de pequeno porte. Só de você deixar isso exposto, de você vender, tem empresas que... Nós temos uma empresa aqui na região, não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa que ela fica em Tupã. Tupã posso falar, interior de São Paulo. E abriu uma loja, abriu 2 lojas, 3 lojas, e ela entrou no marketing digital.
vender os produtos pelo marketing digital. Contratou o Dr. Emerson para fazer e, por coincidência, ou por mérito, né? O Dr. Emerson entrou lá, fez uma petição e o Dr. Emerson conseguiu lá o deferimento para ela poder comercializar pela internet, vender. Sabe o que ela falou recentemente? Que o que vende as 3 lojas não vende o que ela vende pela internet, pelo marketing digital. Então, o que eu falo para você? Você precisa, para esse ano de 2026, eu vou falar para você, anote aí, novos lugares, novos ambientes, pessoal. Você precisa andar, por isso do ecossistema. O motivo do ecossistema, porque eu quero compartilhar conhecimento, eu quero conhecer mais da área jurídica, eu quero conhecer mais sobre o laboratório, eu quero conhecer mais sobre a medicina com a doutora Virgínia, eu quero conhecer mais sobre a área da psicologia, aonde que a gente pode gerar valor, aonde que a gente pode transbordar. Então anote aí, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Você vai crescer, tem jeito ainda para você, pode ter certeza, eu acredito na mudança, eu acredito na transformação, só precisa de uma pequena coisa, você dá um start, você desbloquear, porque talvez você ainda está bloqueado ainda com costumes, você está bloqueado ainda com crenças, né? Tá virando o ano, e aí você fala, e aí, como que foi o ano? Chega na virada do ano agora, novos projetos, novas ideias, quais são os projetos? Quais são as ideias? Quais são as crenças? Né? Talvez você que vai comer o panetone, que vai comprar talvez aquele peito de peru, né? Como que é Chester que eu falo? É Chester. Vai dividir em 6 vezes no cartão. Cara, não faz mais sentido. Eu já passei dessa fase. Eu estava nessa fase. Não faz mais sentido você estar nessa fase. Sabe por que você está nessa fase? Porque você ainda não está entendendo o quê? Que humildade, conhecimento e habilidade transformam. E sabe o que empobrece você? Sabe o que destrói o ser humano? Posso falar? O que destrói o ser humano é vaidade, orgulho e arrogância. Então, eu falo para você, seja humilde, comece a tomar decisões, né? Pequenos resultados, vai gerar autoconfiança e constância. E aí você vai governar, porque você tem um chamado, eu e você e todos nós. Eu fui em São Paulo agora na plataforma do Pablo Marçal e eu falei exatamente isso. Eu tenho um chamado que é para dominar. Não é para ser dominado, é para mim dominar sobre tudo que está no céu, debaixo das águas, na terra. Você é ungido, você é rei e sacerdote. Depois que eu entendi que eu sou rei, rapaz, nem minha mulher manda mais em mim. Ninguém segura mais em mim. Eu não dou mais bola para você. Se você está me criticando, sabe o que significa isso? Você que está me criticando? Crítica representa, sabe o quê? Aquilo que você não dá conta de fazer, que eu faço. Eu falei que eu perdi 26 quilos. A pessoa perguntou, é na caneta? Não, é mudança de mentalidade. Não é possível. Eu não preciso da sua aprovação. Eu corri 10 quilômetros. Nossa, uau. Não, uau é para você, que você tá parado aí, comedor de açúcar, farinha branca, glúten, gliadina. Fala com a doutora Virgínia que ela vai falar para você que ela fica no meu pé. Tem um segredinho. Eu tenho uma médica que fica do meu lado falando, olha lá, hein, cuidado. E aí a gente está aqui transformando, gerando valor, transformando processo em resultado. E com esse timaço aqui, como o Dr. Emerson faz parte aqui, doutor. Desculpa eu estar te interrompendo aí. Imagina, só conhecimento. Depois que ele conheceu o artigo 5º da Constituição, ele aplica até na casa dele. Verdade. Depois a gente fala, o Dr. Emerson Ninguém deixa é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ele aplica na casa dele. Exatamente. Vai lavar louça. Vai. Não, o artigo 5º me protege. Eu não sou obrigado a fazer. Mas no casamento tem opção também. Tem 2 opções no casamento que eu quero deixar registrado aqui, porque isso aqui é fundamental. No casamento é ou você é feliz, ou você tem razão. Sim. Eu escolhi ser feliz. Agora, vamos falar sério? Você que está governando, você que quer governar, porque está escrito assim, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você é governante, você entende que quem domina a casa é a mulher. Isso é real. E quem governa a casa é o homem. Existe uma linha ali, ele é muito tênue. E você tem que entender. Se você quiser entender, depois você marca uma reunião comigo e com a doutora Virgínia, que aí eu vou explicar para você certinho como que é esse negócio. Vai lavar louça. Não, tô brincando, mas existe isso aí. E a gente... Você quer saber quando um homem governa? É quando o homem, por exemplo, ele vai atravessar a rua, ele pega na mão da mulher e ele protege a mulher. Se ele vai andar na calçada, quem está do lado da rua é o homem, porque o homem é para proteger. Está escrito em Efésios 5:21 que o homem morre pela mulher. Não é a mulher morrer pelo homem.
É o homem que morre pela mulher. Então, assim, é natural. O crescer é natural. E a mulher, ela tem outros princípios, outros valores. E você que é homem, se você governar na sua casa, você vai entender que a mulher está junto com você. É para somar. Entendeu? Tecnicamente, o casamento também é um contrato, né? Vocês têm que ter em mente também que o casamento é um contrato. E é um contrato em 3. Porque se você fizer um contrato em 2, não dá certo Não dá também. É você, é o homem, é a mulher e é o Senhor. Se você não tiver Jesus no seu casamento... mas agora não. Você tem que ter o Senhor no seu casamento. Se você não tiver o Senhor no seu casamento, não dá certo, doutora? Não dá certo. Porque vai vir um tempo difícil de entendimento, de compreensão, né? Sim, e aí você não vai conseguir, não vai dar certo. E a questão da humanização, tudo isso está ligado a pessoas, né, doutora? Isso então, mesmo. Então a gente, né, se me permite, doutor, passar a palavra para a doutora Daniela. Com certeza, uma honra. Faz favor, doutor. Obrigada, doutor. Por Muito gentileza. bom ouvir vocês. Eu chamo Daniela Andrade, eu sou psicóloga, especialista em clínica e saúde da mulher e também perita assistente técnica, já trabalhei com o doutor Emerson. Já. Né? Já fiz uma parceria aí. Que legal. E sobre gerar valores, né? Para a psicologia, vem de encontro como eu me posiciono, com o acolhimento que eu proporciono para o paciente e também com esse posicionamento, né? Com os meus valores, que acaba atraindo esse paciente ou esse cliente. E esse encontro, ele vai gerar no meu paciente, no meu cliente, a segurança, a confiança e o que ele vai entregar para mim, que é a sua vida, as suas crises existenciais, né, o seu sofrimento. Né? Então, eu preciso estar posicionada, eu preciso ter clareza para que eu possa passar essa confiança para o paciente, para o meu cliente. Sim. Né? E aí, proporcionando a ele uma outra visão de mundo, visão de si, de como ele está no processo, né? De como ele vai se posicionar para resgatar o que ele precisa, né? A sua autenticidade, os seus valores, entender como que a sua vida está funcionando. E começa por pequenas metas. Né? Legal. Hábitos, as atitudes, como que eu me relaciono, as mudanças. Né? Então, são pequenas metas diárias que ele vai tendo uma consciência, percepção, e isso vai gerando valor. Valor no que ele enxerga do mundo e o valor de si. Boa. Nesse se encontrar, existe uma mudança de jeito de agir que reflete na forma de prestar um serviço numa empresa, relacionamentos com pessoas. Isso reflete de uma forma positiva, né? Reflete. É a forma como eu estou gerindo a minha vida, desde o momento que eu acordo, né? As minhas atividades, como que eu estou ali fazendo na minha vida, isso vai transbordar aonde eu estou, nos meus ambientes, com o trabalho, com as pessoas, no relacionamento. Então, eu preciso ter consciência e presença do que eu faço, se isso faz sentido na minha vida e como que eu vou transformando, eu vou vivendo isso no meu dia a dia. Então, o outro vai perceber a forma que eu faço. Se aquilo é de encontro com o que ele quer, né? Se aquilo é com o ambiente que ele está vivendo, se isso vai ter sentido para ele. Então, vamos dizer assim, automaticamente a gente já elimina quem não está no mesmo caminho. Doutora, quem não está na sintonia, né? Quem não está na sintonia, né? Nós que estamos em contato com os empresários, e não é só empresários, né? Eu estou falando no geral, ou não só no mundo corporativo, não só no mundo business, mas relacionamento em família. Família, vamos pensar em todos os casos. A gente observa que as pessoas têm muito bloqueios. A gente fala bloqueio. Eu queria ver da doutora o que a doutora tem a dizer sobre isso daí. E a gente fala que talvez lá uns 50%, uns falam 60% das pessoas pensam muito no futuro, né? O futuro traz ansiedade, traz, que mais? Não sei se está relacionado com TDAH ou o TAI, né? Transtorno de espectro autista, não sei, ansiedade, muita ansiedade. Talvez 20% dizem que, segundo alguns estudiosos, eu não sou da área, mas pensam no passado. O passado traz depressão.
o presente sobra de 10%, parece que é o que pensa, e a pessoa fica na zona de conforto. Sim, Fica na caverna, procrastinação, é isso aí. Então aí eu fico pensando, o que na psicologia, para a gente conseguir ativar a identidade dessa pessoa, ela entender, porque eu tô vendo hoje, doutor, olha, é uma loucura, eu tô ficando doido, é loucura com doideira, eu tô vendo famílias sendo destruídas, empresas, divórcios, suicídio, homicídio, sabe por quê? Por causa desse negócio, não é brincadeira não, esse negócio de ativar a identidade, eu tenho que saber quem eu sou, porque eu tô vendo filho fazendo papel de pai, pai fazendo papel de filho, você entendeu? Esposa fazendo papel de marido. Isso. De mãe, de mãe. E aí do marido. Do marido, né? Então eu fico assim, quando a gente fala dessa questão da ativar a identidade, eu falo de empresas, porque a inteligência emocional, ela tá relacionada, é governar essas emoções, mas na área da psicologia, tem algum método, por exemplo, para a pessoa, a gente fala, eu, por exemplo, nas empresas, eu falo dos 3 crivos dessa governança emocional. Primeiro e eu estou em treinamento, que eu vim passando uma dificuldade agora, para me chegar aqui, eu vim fazendo essa dificuldade aqui, certo? Minha filha me ligando e pedindo uma coisa que eu já falei, né? É uma necessidade, mas tem que organizar isso daí, tem que organizar. Mas faz sentido, existe uma causa para você ter essa frustração bem definida, né? Existe uma causa para gerar essa frustração? Essa frustração está no momento correto? Primeiro, é o momento agora, porque eu tenho uma vídeo agora, eu não posso, eu tenho que me desconectar disso, sabe? E aí, quando eu falo de inteligência emocional, eu falo primeiro, então, da causa, eu falo do tempo e o terceiro da intensidade. Né? Talvez porque alguém diz um não para você, talvez você fica nervoso, talvez você faz cara feia, talvez tem outros que começam a gerar palavras ofensivas, outros passam para agressão, então não tem fim. Isso é inteligência emocional no meu campo, que eu não entendo muito, mas um pouquinho que eu vou compartilhando, né? O que a gente poderia fazer para aquelas pessoas que têm um bloqueio emocional? E eu falo sobre ressignificar. Sim. Ressignificar essas crenças, esses traumas, né? Tem pessoas que foram violentadas, abusadas. Tem pessoas que o pai, né, falou para ele, você nunca vai ser nada na vida, você é um zero à esquerda, sim, né? Como que na área da psicologia, você chega com esse paciente e você fala assim, esse paciente é um paciente inteligente, mas ele está com um bloqueio, ele não tem vontade de levantar da cama, ele não quer fazer um curso, e é uma questão de identidade, de clareza, de propósito. Como que a psicologia trata esse paciente? Porque vai impactar também no mundo, o relacionamento dele com a família, com os amigos, na empresa. Tem muita gente que não para no emprego porque falta justamente essa questão dessa identidade, dessa clareza, talvez do propósito. Fala para nós aí, doutor. Sim, na psicologia e na minha abordagem, a fenomenologia, ela traz muito sobre a presença. Se eu tenho a presença, eu dou um sentido para o que eu estou fazendo. Nós até falamos, doutor, no início, sobre imediatismo, né? Sim. A internet, ela traz muito disso. Então, as pessoas influenciáveis, elas mudam de rota facinho, não terminam o que começam. Elas trazem consigo as suas ansiedades, né? Tudo é ansiedade. Então, a gente precisa também olhar o que é essa ansiedade. Eu estou um pouco eufórico, eu estou assim, de uma forma que eu não consigo me controlar. Você está ansioso? Né? Então, as pessoas precisam também identificar suas emoções, nomeá-las, né? Entender que eu estou triste. Nossa, mas você já está depressivo? E não é assim, entende? As pessoas estão usando muito para o senso comum algo que precisa ser um pouco mais profundo. Eu tenho as minhas emoções ruins, que não são tão boas, de senti-las, e as boas, que também elas são passageiras da mesma forma que as ruins. Então, eu preciso dar sentido, permitir que elas venham, permitir que eu consiga nomeá-las, né, e dar um caminho para elas, para que eu não procrastine. Entende? Se eu fico segurando uma emoção, se eu fico ali com essa energia paralisada, como aquela água, sabe? Que fica ali, não sai do lugar. Eu vou ficar naquela sensação ruim, né? Emergido ali, né? Então, eu não vou conseguir sair daquilo. Então, eu preciso de presença. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Isso é um copo, eu estou bebendo uma água, eu estou nesse ambiente. Eu estou aqui.
Entendi. Eu tenho algum trabalho para fazer depois? Assim que eu terminar isso daqui, eu vou começar um outro trabalho. Então, eu preciso ativar a presença. O meu sentido, o meu propósito de estar aqui, para sim, quando eu for fazer um outro trabalho, eu estar presente lá também. E não estar aqui com a cabeça lá no outro lugar. Não vai funcionar. Tem um escritor que falou assim, que pessoas de sucesso, pessoas que cresceram assim de uma maneira exponencial. Eu estou falando não de milionário, estou falando de bilionário. Eles falam que tem que ter duas características essas pessoas. Além de network, que é fundamental, né? Que é acesso, né? Eles falam duas características. Primeiro, pessoas que tomam decisões. Você tem que tomar decisões em tudo. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar decisão. O que você quer para você? E segundo, eles falam que tem que ser rápido. Você tem que tomar essa decisão e tem que ser rápido. Sim. E eu vejo pessoas, né, que talvez tenham essa dificuldade em tomar decisão. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Espera pelo outro, Pelo né? outro. E isso Decidir. acontece nessas se decisões, posiciona. dessas mudanças de funções também. Sim. Né? Então, sei lá, a mulher é um pouco mais ativa em casa, acaba o homem deixando ela resolver. E aí, a mulher lá, ela tem que também observar isso, conseguir enxergar isso, que, opa, peraí, eu vou pedir para ele, olha, eu quero a sua ajuda. Eu preciso da sua decisão também aqui. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, se eu vou aceitando só de um lado, quem que vai ficar mais pesado? Que está carregando. Logicamente. Né? Então, o caminho precisa ter a troca, né? Precisa estar caminhando ali lado a lado os dois. Tanto em função de pais também, né? Que hoje tem uma questão muito grande dos pais, né? Sim. Com os filhos. Dar limite não é ser o ruim, né? Nossa, você precisa ter Isso dá para dar uma aula Dá, de 2 horas. Tranquilamente. Você precisa ser posicionado. Você tem uma função. Você é um pai, você é uma mãe, né? Então, você não pode deixar que o filho tome conta das decisões da casa, dos pais. Muito né? se fala em falar não para as crianças e para os adolescentes, né? E as crianças aceitarem o não. Mas os pais estão falando não, Muitas né? vezes acabam deixando, né? deixando, né? Porque não pode frustrar o filho Não, por conta do emocional, de ter medo do que vai acontecer. Mas se você se posiciona, se você tem uma conversa muito franca com o seu filho, ele também vai ter suporte para aceitar essa frustração, esse não, na verdade. Né? E lidar com a própria frustração, que precisa para o ser humano se desenvolver. Né? A frustração, ela coloca as pessoas, um limite é necessário. Mas aí entra naquela questão, né? Do não, o pai fala não, não é assim, eu vejo muito isso daí, não por causa do filho, sabe? Mas o problema está nele. Ele tem ali um vazio ali, talvez para compensar um tempo, talvez para compensar uma agressão que ele fez para a mãe do filho, né? Para a esposa, você entendeu? Alguma coisa talvez venha junto com essa assim, de falar tudo sim para os filhos, né? E aí acaba construindo um valor diferente. Ou seja, faltou ativação de identidade, independente. Lá em casa, muitas vezes eu falo, né? A Virgínia tá aí, às vezes eu falo, mas eu fico com o coração assim, arrebentado, fico mal, ela já me conhece, ela já sabe. Mas eu falo, não, eu vou ali, vou para frente, eu vou no fundo ali, eu falo, não, eu falo assim, sim, se ela entender, sim, se ela não entender, não tem problema, mas o que vai ser melhor para ela, eu sei que isso é o que tem que ser feito e tá feito e não vou arredar. Sim, sustentar isso, né? Eu não vou me acovardar. Vou fazer porque eu sei o que eu tô fazendo. Então, primeiro você traz a bola para si e você fala, calma aí, tá certo isso? Tem sentido? Tem coerência, né? Aí você vai para aquelas coisinhas ali. Você fala, não, então você tem que, independente se o filho gostar ou não gostar, você tá fazendo porque ele não entende. Ele é filho, ele não é pai. Por isso que filhos é herança do Senhor. Então é você que tem que, né, em Provérbios está escrito lá, né, pega o teu cajado e a tua vara, né, mas não grava isso não, calma. Pega a tua vara e o teu cajado e ensina o caminho dos meninos que vão seguir. Sim. Não é isso? E aí, se você tem a sua identidade, né, a sua forma de estar com o filho, colocar isso para ele, ele vai entender também o seu posicionamento, ele vai ver como você está funcionando. Então, senhoras e senhores, esse assunto é muito, muito interessante. Eu acredito que todos vocês que estão nos acompanhando, né, pelo podcast, eu acredito que essa área da psicologia, então, acho que eu não sou da área da psicologia, mas eu acredito que a comunicação, o entretenimento, o relacionamento do ser humano, né, você precisa da psicologia em todas as áreas, né? Sim, muito importante. E aí eu queria agora fazer uma pergunta para doutora Virgínia,
né? Pediatra. E para a doutora Ariane junto, né? A doutora Virgínia é médica, é pediatra, e a minha esposa. E a doutora Ariane, ela é farmacêutica, acho que ela é bióloga também, ela é especialista em micro, ela faz bastante coisa. Faz 13 anos que ela está conosco no grupo GV Corporation. Legal. Ela é a nossa CEO, o pessoal às vezes me liga e eu falo, cara, eu não me lembro, liga para a Ariane, né? E aí fala com a Ariane, ela vai lá e faz. E agora, recentemente, ela assumiu mais um papel também, que é essa tecnologia que ela trouxe para nós, que é o exame, né, Point of Care, junto com a doutora Virgínia ali para os pacientes. Um exame humanizado, um exame muito prático, muito com uma boa especificidade que fala, né? Ele tem um bom resultado, uma boa resolução. Por inteligência artificial, é algo novo, né, que hoje tem no interior de São Paulo. E eu queria que a Ariane falasse um pouco sobre isso. A importância, né, de você fazer os exames, porque quando a gente fala de geração de valor e resultado, 3 grandes áreas. Se você quer gerar valor e resultado, é governar o seu espírito, é governar a sua alma e governar seu corpo. Né? Não dá tempo de eu falar isso aqui agora, mas eu falei lá em São Paulo sobre isso daí. É governar o corpo. E o corpo, você tem que estar em dia, você tem que fazer exercício, você tem que suprir, né, com uma alimentação e até mesmo uma suplementação e tudo mais. Eu queria que a Ariane falasse um pouco sobre isso daí, sobre a prevenção dos exames, a importância de realizar os exames, né? E a doutora Virgínia completa para a gente aí. Por favor, doutoras. Meu nome é Ariane, eu sou farmacêutica, também sou bióloga, né? E a gente começou... Só um minutinho, um pouquinho mais pra lá. Quer cá? Isso, Isso, assim? Isso. Aí, perfeito. Só para nós fazer um ajustezinho. Tá ótimo. Aqui, doutora, você pode ficar aí, mas só puxar de um golinho assim. Tá. Aí, perfeito. Ok. Mais confortável, né? É verdade. É melhor. Eu não podia estar aqui, né? Mas, nossa, eu tô aqui. Mas é da forma que você vai ficar à vontade. Isso. Mas pode puxar, pode mexer. Legal. Pode ir. Meu nome é Ariane, eu sou farmacêutica, sou bióloga também. E aí a gente entrou agora com esses exames de Point of Care, né? Que é uma gotinha só de sangue, por punção capilar de dedo, né? Então a gente consegue analisar vários exames, fazer vários exames nele. É humanizado porque não tem a agulha em si, né? Que gera a dor no paciente, né? É analisado por IA, né? Inteligência artificial. E o resultado é muito preciso e sai em pouco tempo também. Então, isso ajuda bastante ali no dia a dia com a doutora Virgínia, né? Que a gente sempre está ali, às vezes precisa acompanhar o paciente. Então, a gente já desce, já faz o exame, já libera o resultado para ela dar o diagnóstico, né? Então, atende os pacientes também, já da doutora, e aberto a todos os pacientes, pais, né? Que legal. Avós. Quem quiser fazer o exame, a gente faz lá. E você fez toda essa documentação, né, aprovação, para ter um laboratório hoje, porque tem uma RDC, né, que regulamenta tudo isso aí, né? Sim. A RDC 786, né, de 2023, que o laboratório, pessoal, é o laboratório tipo 1. Isso. E essa é novo, né, 2023, então assim, é algo novo que tem essa disponibilidade para você, médico, né, ter no seu consultório também para atender os pacientes. Sim. Ali já tem um resultado clínico, porque o exame laboratorial ele é assim, muito importante. Imagina, né, que nem um PSA para um urologista, né, uma testosterona, né, clínica, infecto ou clínico geral, né, tem lá hoje Covid também, é isso? Sim, Covid, influenza. Que legal. Muito legal. Ajuda, né? Ajuda. Eu já atendi pacientes com medo de agulha. É muito comum, ainda mais questão em criança, emocional, né? De passar mal, assim, Sim. de não queria fazer E exames. para a doutora Virgínia, né, os pacientes que estão ali na clínica, né, faz toda a diferença. faz Sim. toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Outro dia eu presenciei, deu certo que eu cheguei de viagem, passei ali, tinha um paciente, acho que não estava, né? E você já solicitou um exame, o paciente estava
com uma infecção, e aí você já fez o diagnóstico ali, já fez a consulta, aí já fez o exame, aí voltou, a doutora já fez a interpretação, já deu o diagnóstico e já medicou o paciente. Né? Já. É muito prático, né? Não sai daquele não ambiente, né? Já fica Sim. ali rápido, né? Rápido. E se eu falar de geração de valor para a clínica, doutora Virgínia, pediatra, como que é essa questão hoje, né? Como que está essa questão na pediatria? O que a doutora me fala de gerar valor? Né? O que seria isso aí junto hoje na clínica? Os pacientes, mudou muito a medicina hoje, né? A maneira como atende. Hoje eu vejo que os pais, WhatsApp, né? Então passa por consulta. E o paciente vai pela IA, busca, né, o que é e como que é essa abordagem, né? E as operadoras de plano de saúde, como que está isso daí tudo? Meu nome é doutora Virgínia, sou médica pediatra aqui em Presidente Prudente desde 2000, né? Onde eu terminei minha residência no HC Ribeirão. E estou aqui nessa cidade maravilhosa, que eu adoro, né? Bem acompanhado. E cuidando das famílias. Legal. Então, hoje em dia, quando você fala em pediatria, a gente não fala só da pediatria, a gente fala de uma família. E hoje em dia, tudo tem que ser muito rápido. Que legal. Então, as pessoas têm pressa. Tem pressa do resultado. Verdade. Tem pressa da consulta, tem pressa dos saberes, e daí, quando a gente volta, nós acabamos vendo que essas pessoas não estão preparadas para essa velocidade que está acontecendo nos dias de hoje. Então, o uso indiscriminado de tela para as crianças. Sim. Eu fui no congresso agora em Ribeirão, e foi uma coisa impactante, porque apresentaram um caso de uma criança que estava sendo medicada com diagnóstico TDAH, com diagnóstico de TOD, e no final de tudo ele tinha abstinência por dopamina. Por quê? Porque a criança, enquanto a mãe faz uma coisa e outra, a criança está na tela. E muitas vezes está na tela por quê? Porque a mãe tem os afazeres, porque ele fica mais quieto na tela, porque educar gera trabalho, né? Educar, você tem que estar ativo naquela educação. Você tem que brincar com a criança, você tem que ensinar, você tem que... Então, muitas vezes, os pais se perdem porque o ato de educar, ele é muito cansativo. E a facilidade das telas faz com que isso seja mais brando, que seja mais não prazeroso, mas mais confortável, né? Então, acaba que essas famílias ficam num ciclo vicioso, e daí que entra muito a psicologia, né? E daí a gente fala, vamos mandar para o psicólogo. Não dou mais conta. Na né? porta do lado. Então, tudo isso precisa do quê? Precisa de rotina, de organização. Os pais precisam saber o que eles têm de função dentro da casa. Então, a função da mãe, a função do pai e a função da criança. Porque eu não tenho uma criança em casa que eu preciso só falar para ela, não, você faz isso. Não, agora. Tá. Mas por que você está pedindo isso para ela? Isso é importante também. A criança não vai realizar uma função sendo que ela não sabe qual é a função dela. Ninguém me falou até agora o que eu tenho que fazer dentro dessa casa. Qual peça? Boa. Aonde no quebra-cabeça, aonde que eu tô? Né? Dr. Emerson, né, vai ser pai, né, novamente, né? Novamente. Já é pai da Bianca, né, doutor? É isso, né? Bianca, agora vem o Luca. Agora vem o Luca, lindo, né? Que legal. Que benção, né? E lá vai ter mais um também, né? A Gleice também, né? Lá o nosso ecossistema tá expandindo, né? Tem a Maitê, Sim, a Maitê e tem também. É só Maitê, Só Maitê, Maitê. Eu queria aproveitar o momento e fazer uma pergunta para a doutora, porque ela falou algo assim que eu achei assim, fantástico, né? Atender o paciente, porque a medicina tradicional, doutora, a medicina, ela ficou muito rápida, igual a doutora falou. E o cuidado, esse cuidado com a vida, né? Você falou da família. Porque eu estou imaginando o paciente chegando no seu consultório, tá? E aí com
inflamação, infecção, sei lá, uma inflamação, uma adenite, uma adenoide, não sei. Uma amidalite. Uma amidalite. E aí a doutora chega, a doutora vai, examina e tal. E aí aquela coisa, né? A criança não melhora, mas pelo que eu queria que a doutora explorasse esse caso. E aí o paciente volta, sei lá, talvez uma recidiva daqui, 30 dias, mesma coisa e tal. Ou seja, aí a doutora vai falar, calma aí, é uma criança hiperreativa, é uma criança que precisa de um cuidado especial. Às vezes, qual é o problema? É o gato. É o gato que você tem em casa. Mas até você saber do gato, que tem um gato que a bisavó deixou pro neto, pro bisneto. Então, eu fico imaginando o seguinte, essa questão dessa consulta, né? Porque existe uma consulta, mas eu fiquei sabendo, alguma coisa me diz, que lá, a doutora ela falou de gerar valor, mas ela vem gerando muito valor, né? Muito valor. E aí eu fiquei sabendo que a doutora lançou um programa de educação, um programa de acompanhamento, né? Com a família, que a doutora falou. Eu queria que a doutora falasse, porque assim, o exemplo de uma simples amidalite, e às vezes a orientação é muito complexa na pediatria, porque pode ser várias, é um clínico geral de uma criança, é muito complexo. Como que é isso? É muito complexo. A mentoria ela surgiu relacionado ao âmbito do meu atendimento, né? Então, eu vejo que tem famílias que têm uma necessidade maior de caminhar junto. Que legal. Voltando um pouquinho. Lá na época dos nossos pais, os pais tinham mais filhos, né? Sim. Então, as pessoas aprendiam. Então, por exemplo, naquela família são 7 pessoas. E daí cresceu, casou, então o primeiro filho da irmã, do segundo da irmã, você consegue pegar no colo. Ai, deixa eu dar banho nessa criança. As pessoas, então, era a convivência ali com uma criança, os primeiros passinhos, a criança se alimentar, era tudo muito dividido. E as pessoas aprendiam. Hoje em dia, quando tem muito, tem 2 filhos na casa. Sim. Então, essas mães, elas vêm pra gente sem experiência. Então, você não disse que a gente tem que ter experiência? Que a gente tem que aprender? Que a gente tem que passar por desafio? Essas mães não têm isso. Que legal, olha, Então, aplicando um conceito que eu falo para a empresa, até para a educação, na psicologia. Sim. E daí, como elas não têm essa vivência, as dúvidas delas são maiores, né? Então, elas não sabem dar banho, elas não sabem amamentar, elas não sabem, o bebê acabou de nascer, elas não sabem dar mamar. Então, essa necessidade veio o pensamento de caminhar mais próximo com essas famílias. De ensinar, sim, a amamentar, de ensinar a fazer papinha, né? Rotina. De ensinar a ser mãe. Porque a criança, eu costumo falar para os meus pacientes, que a criança nasce, mas não é igual televisão. Ela não vem com manual de instrução. E cada dia, vai ser um desafio. E elas têm que estar preparadas para esses desafios. E é fascinante. É legal mesmo. Por Ensinar. isso que surgiu aí, então, esse Essa acompanhamento, esse necessidade. programa, então, essa esse mentoria. acompanhamento, ele é assim. As pessoas, as famílias que querem caminhar comigo, elas vão ter acolhimento, nós vamos fazer encontros, né? Encontros mensais, onde eu vou estar passando os meus conhecimentos para elas aprendendo e tá suprindo a necessidade, né? Sim. Tanto na parte... Porque a pediatria, ela não é cuidar da amidalite que você falou. A pediatria, ela é ensinar. A pediatria, ela é caminhar junto. A pediatria é ensinar, é mostrar a parte psicológica, é como você cuida do seu filho, é como você orienta, é apontar onde tem problemas para que a vida futura dessa criança seja mais suave, é você criar bons hábitos, né? Então, por exemplo, bons hábitos. Se eu ensino os bons hábitos fazendo, tendo disciplina.
Eu ensino a minha criança a ser organizada, eu Sim. tendo organização. Eu ensino a minha criança a gostar de esporte me exercitando. Então, se ela está vendo que eu estou me exercitando, ela vai me copiar. Por quê? Porque o pai e a mãe vai ser herói. Ambiência. Né? Então, se eu tenho um ambiente aconchegante, agradável, que traga, como se diz, conforto para a criança, ela segue, ela voa, né? Agora, se eu tenho um ambiente hostil, se eu tenho um ambiente de briga e que ninguém ensina nada, é para fazer isso, faz agora. Mas por que eu tenho que fazer? Então, muitas vezes, as crianças são criadas fazendo as coisas porque mandaram. Mas por que eu preciso fazer isso? Qual a função disso? Então, a mentoria, o caminhar junto, é para que a gente tenha crianças com mais valores, né? Sim. Crianças que vão saber escolher e decidir na vida, né? Então, que ela seja completa, que ela seja saudável, que ela tenha um bom caminho, que ela tenha um bom pensamento e que ela seja um adulto suficiente, né? Sim, importantíssimo. Legal. Eu acho que é isso. E uma criança só consegue também ser um adulto que sustenta as suas decisões quando ela aprende na infância, né? Quando ela aprende na infância. Quando os pais mostram, você precisa fazer dessa forma, Sim. né? Aqui é dessa função, a Sim, sua função é aqui, dessa forma. Então, ele vai conseguindo introduzir esse sentido nela para que ela se torne um adulto que começa e termina, que dá sentido para a sua vida, né? Sim. Isso é muito importante. Muito bom, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast, né? Tá gostando, pessoal? Eu acredito que nós vamos fazer mais, Muitas, vamos ter né? mais edições. Dr. Emerson, Bem, né? Dr. Emerson, pode vir. Dr. Emerson está aqui junto com a gente, ele falou um pouco, a doutora Virgínia, a doutora Daniela. Queria agradecer a Ariane, todos que estão aí nos acompanhando, e nós vamos falar mais sobre geração de valor e resultado, porque é você que deseja ser uma pessoa que cresça, que desenvolva novas habilidades, que tenha método, que tenha ferramenta, que tenha conhecimento. Eu não sei qual é a área que você atua, né? E hoje você tem que governar, talvez em casa, igual a doutora Virgínia está falando, nessa posição de pais, né? Os pais, né? Faça aqui você que é pai, você tem que governar, né? Os seus filhos, trazer a direção, porque o filho não sabe o que quer, né? Às vezes os pacientes procuram a doutora Daniela, né? Sobre essa questão aí. Então, para governar, né? Governar sobre tudo e sobre todos, você precisa ativar a sua identidade para saber quem você é. Qual é o seu papel, né? Como prestador de serviço, como advogado. O que é um advogado, viu, doutor? Um advogado por excelência, né? Esse advogado... E só tem uma maneira. Eu fiz uma pergunta para a doutora sobre essa questão, né, de traumas, de crenças, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe também passou algo para as crianças e hoje são adultos e hoje estão na sua empresa, às vezes é seu colega de trabalho, às vezes é seu irmão, seu parente. Sim. E aquilo, a partir do momento que você ressignifica aquilo, que você traz para a origem da vida, quando você acessa o reino e você começa a ver que aquilo não faz sentido. Talvez você é religioso, olha só, não vou nem falar de outras coisas, eu estou falando de pessoas que talvez são religiosas. E ela faz aquilo porque falaram para ela que é para fazer aquilo. E vem de geração em geração. Né? E ela talvez não parou. E muitas vezes a pessoa, aquilo que eu falei, vaidade, orgulho, arrogância, a pessoa não quer, às vezes, acolher aquela sugestão, aquela orientação. Sim. Às vezes o paciente vai, talvez, no médico, vai no psicólogo, vai no advogado, para o consultor farmacêutico, e chega, e aí o profissional orienta, e aí às vezes o paciente, né, ou o cliente, ele começa a querer debater com o profissional, né? Às vezes o orgulho e a arrogância das pessoas estão assim, falta de identidade, né? Geralmente gerar valor e resultado é quando você entra nessa frequência, nessa mudança de rota, que aí eu tenho certeza absoluta que você vai voar, porque você não nasceu para você fracassar, você nasceu para romper, você nasceu para prosperar. Não é questão de legado, é uma questão de propósito. Está escrito assim, ó, anote, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Propósito não é cargo, propósito não é reputação.
Propósito não é destino. O que é propósito? Propósito é o encargo. Propósito, anota aí, é um processo. Propósito é o trajeto seu. E aí, quando você alinha essa frequência com o Deus, nosso Senhor, Criador e Salvador, você entra nessa frequência, o seu coração o seu coração é Ele. Não é mais você, é Ele que vai tomar as suas decisões. E aí você começa a entrar nessa frequência e as coisas começam a fluir da melhor maneira possível. Então, esse é a essência do nosso ecossistema. Eu perguntei agora para um rapaz, antes de vir aqui, eu falei para eles que nós criamos um ecossistema e ele tem uma grande plataforma lá em São Paulo. E ele falou para mim assim, mas é grande essa plataforma? Ele falou para mim assim, esse ecossistema, essa plataforma é muito grande? Eu falei, não, você não entendeu. Você não entendeu nada. A mudança, o romper, a mudança de pensamento, a mudança de atitude é aqui, ó, é mudança de mentalidade. Eu não preciso estar dentro de 4 paredes, não é isso. Então, mas você precisa, eu e você. O ambiente diz muito a seu respeito, né? O ambiente com quem você anda. Então, muitas vezes, quando eu falei lá de ressignificar, você vai ter que desapegar. Você vai ter que desapegar de pessoas, você vai ter que desapegar daquele parente seu, daquele amigo que você gosta dele, né? Eu estava mostrando ontem para a doutora, né? Um amigo meu das antigas mandou um zap, né? E eu falei, não, só falar um oi, né? Mas não está na mesma frequência, não está no mesmo propósito. Né? Você pode amar ele em Cristo, mas não faz mais sentido aquilo ali para você. Né? Por quê? Porque você decidiu realmente romper e aí aquilo que você não fazia, você começa a fazer, porque se você andar comigo na mentoria que a gente faz junto com clientes e até a pessoas fora da área farmacêutica, mas a pessoa começa a ter uma mudança de comportamento no geral, porque ela começa a fazer exercício físico, ela começa a fazer leitura, ela começa a se alimentar de uma maneira melhor, ela começa até na escolha de assistir um filme, ela fala, não, mas esse filme aqui não faz, o que isso aqui vai, né? O que isso vai trazer de ROI? Né? Tudo aquilo, coloca aí, tudo aquilo que você for fazer, se não trouxer ROI, vaza. Vai cuidar da sua vida, viu, doutor? Se você for jogar aquela bola que é saudável, é exercício físico, é relacionamento, é entretenimento, mas se não gerar valor para a saúde, não gerar valor de conhecimento, né? De adoração, porque ali depende. Se você gerar valor, vai trazer retorno. Sim. Trazendo retorno, você vai, com certeza, colocar em prática. Isso aí vai ser um sucesso, tá bom? Então eu agradeço aí a presença de vocês, prezados doutores, foi muito bom. Ao nosso colega aqui, ilustre, sempre presente, né, comandando o nosso ecossistema. E até a próxima edição, pessoal. Um grande abraço e que Deus abençoe. Vai cuidar da sua vida.